Continuando o nosso estudo sobre a resolução do registro de candidatos, vamos agora comentar o artigo 32 da resolução, do processamento do pedido de registro. Os pedidos de registro de candidaturas recebidos pela Justiça Eleitoral são autuados e distribuídos automaticamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico, PJE, que é uma novidade nessa eleição, na classe Registro de Candidatura, RCAND. Esse RCAND tramita obrigatoriamente nesse Sistema de Processo Judicial Eletrônico. E lá nós vamos ter o DRAP, que é o documento principal dos pedidos, cada RRC e os documentos que acompanham constituem o processo de cada candidato, distribuído por prevenção ao relator do DRAP. Então nós vamos ter um juiz relator do DRAP, que vai já receber por prevenção esses pedidos. Os processos dos candidatos são associados automaticamente no PGE ao processo do partido ou coligação. E, portanto, vocês reparem que essa resolução ela vai detalhar aqui aspectos sobre essa tramitação. Esses dados do pedido do recebimento dos pedidos serão encaminhados automaticamente à Receita Federal para que a Receita forneça para o candidato que está requerendo o registro, que no caso partido ou coligação, o CNPJ, segundo o artigo 22A da Lei 9.504. Esse CNPJ ele vai ser importantíssimo para a abertura da conta bancária, que vai possibilitar a regular arrecadação financeira da campanha. Da publicação do edital, diz a resolução, começa a transcorrer o prazo de 2 dias para que aquele candidato que não foi encaminhado o seu pedido pelo partido ou coligação, ele individualmente possa fazer o requerimento de registro. É o RRCI, Requerimento de Registro de Candidatura Individual. E do edital começa a correr o prazo de 5 dias para impugnações, que são as AIRCs, impugnações de registro de candidatura. Certo? Muito bem, não havendo impugnações ao DRAP ou aos requerimentos de registro, o PJE registrará o decurso do prazo nos respectivos autos. Lembrem-se, o requerimento de registro, para ser impugnado, trata-se de uma questão de preclusão e até mesmo envolve aspectos decadenciais. Então, o legitimado ativo para uma impugnação não pode perder o prazo, por exemplo, para impugnar um inelegível ou quem não tenha uma condição de elegibilidade. Certo? Muito bem. O DRAP, diz a resolução, a Secretaria vai informar ao relator, no processo do DRAP, que é aquele processo principal, a situação jurídica do partido na circunscrição, a realização das convenções, a legitimidade do subscritor para representar o partido ou coligação. Quer dizer, a Secretaria, através dos responsáveis pela Secretaria, devem fazer essa certidão, que vai especificar todos esses dados, o valor máximo dos gastos de campanha, a regularização no caso do RRC e RCCI, se está regular o preenchimento do pedido, se está faltando algum dado, a verificação das condições de elegibilidade, a regularidade da documentação, a validação do nome, quer dizer, toda essa checagem será feita pela Secretaria num relatório prévio ao magistrado eleitoral responsável pelo registro, lembrando que nessas eleições é o TRE ou o TSE. O artigo 37, ele abre a possibilidade da realização de diligências,
já baseado também no artigo 11, parágrafo 3º da Lei 9.504, o que significa dizer que falhas, omissões, ausência de um documento não geram um indeferimento da candidatura. Isso é importante. O candidato ou o partido será intimado, daí a importância também do que nós falamos em aulas anteriores aqui nessa sequência desses comentários, do endereço eletrônico, né, para a intimação do partido, para supressão, né, suprimir o vício que conste na documentação. E as intimações também serão realizadas pelo mural eletrônico ou por meio eletrônico. Esse mural eletrônico também trata-se de uma novidade importante que será inserido no próprio site do TRE. Bem, aí vem um capítulo, uma seção número 4, que são as impugnações, né, que a resolução prevê aqui no artigo 38. Quando a resolução fala em impugnações, né, nós já vamos logo nos basear naquela ação de impugnação que nós já estudamos aqui em outras aulas que estão aqui inseridas no site que você está estudando. Ou seja, nós vamos tratar agora do quê? Da AIRC, a sigla é essa, Ação de Impugnação ao Requerimento de Registro de Candidatura. Primeiramente, o artigo 38 fala quem são os legitimados. E agora, reparem que você está seguindo aqui o artigo 38, né, que eu falei, só para relembrar, que essa resolução que nós estamos estudando, ela consta aqui do site do professor Ramayana, mas ela também pode ser obtida no site do TSE, certo? Porque ela já é pública, já em todos os sites, já está franqueada a todos, né, para as eleições de 2018. Então, as impugnações, elas podem ser, essa IRC pode ser formulada por 4 legitimados. Quem são? Candidato, partido político, coligação e Ministério Público. Mas atenção, o prazo de 5 dias, que é contado da publicação do edital relativo ao pedido de registro, é um prazo fatal, peremptório, e é um prazo comum para todos os colegitimados, legitimados concorrentes. Tá? E a resolução é específica no parágrafo 1º do artigo 38, que diz que a impugnação ao registro de candidatura exige uma representação processual e será peticionada diretamente no PJE, no procedimento judicial eletrônico. Tá? E a impugnação, por exemplo, por parte de um candidato não impede que a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Lembrando aqui que a resolução está nos remetendo ao texto da lei complementar, que é a Lei das Inelegibilidades, número 64 de 90, artigo 3º, e está fazendo aqui uma reprodução do artigo 3º e parágrafos. O parágrafo 4º do artigo 38 diz que o impugnante deve especificar desde logo os meios de prova com que pretenda demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso no máximo de 6 testemunhas. Muito bem, o que eu gostaria de chamar a atenção é que nem todos os casos, aliás, a maioria dos casos, não enseja prova testemunhal. A prova testemunhal na IRC é reservada para temas mais complexos. Por quê? Geralmente, a ação de impugnação ao requerimento de registro está baseada numa causa de inelegibilidade que é decorrente de uma documentação, de um acórdão, por exemplo, obtido de outro tribunal, que vai instruir a petição inicial. Tá certo? Então vamos continuar estudando a resolução no segmento das aulas, mas lembrando desse aspecto. Tá bom?